Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Deus está aqui. Ele é honrado, Ele é exaltado nessa noite. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Lerei mais uma vez. Mas a vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, a luz do amanhecer, aqueles primeiros raios do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até estar em plena luz, em plena claridade. Assim é o caminho que Deus espera dos seus filhos e das suas filhas. Um caminho de crescimento, um caminho de ascensão, um caminho que conduz a Ele, não um caminho de declínio, não um caminho de decadência, mas um caminho de crescimento. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vamos orar. Senhor, graças te damos por essa noite e nós rogamos a Ti a graça, a misericórdia do Senhor sobre cada um de nós. Clareia nosso entendimento, Deus. Abre os nossos corações para compreendermos a Tua palavra. Fala, Espírito Santo, com cada um de nós. Nós damos a liberdade ao Senhor nessa noite, para manifestar a Tua glória nesse lugar, a Tua unção, Teu renovo. Espírito Santo, não sejam apenas palavras que serão lançadas ao vento, mas que essa semente poderosa da Tua palavra, Deus, encontre um lugar em cada um de nós, encontre um lugar onde ela será acolhida, recebida, e onde ela será poderosamente germinada para frutificar. Nós oramos, damos ao Senhor glória, repreendemos agora toda dispersão, repreendemos agora toda divagação de pensamentos. Traz-nos cativos, Senhor, nessa noite, cada um dos nossos pensamentos à Tua obediência, e que o Teu nome em todo momento seja glorificado. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Irmãos, o caminho de Deus, segundo o Salmo 18, verso 30, é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poderosa. Apesar, irmãos, de contrastarmos esse texto com o caminho nosso. O caminho de Deus é perfeito. A pergunta é, como é o nosso? Porque o texto que lemos vai falar de um caminho, a vereda do justo. É como a luz da aurora. Nenhum de nós aqui, irmãos, como já sabemos, somos perfeitos. Mas o que Deus espera do nosso caminhar é um caminhar de progresso. Como eu já disse, é um caminhar de crescimento, que a gente vá progressivamente. Irmãos, e essa é a ideia. Do dia que eu aceitei Jesus até o dia de hoje, se eu não manifestei um crescimento na fé, tem alguma coisa muito errada, ou se eu de fato entreguei minha vida a Jesus e se de fato converti, o que é questionável. Porque um verdadeiro nascido de novo, ele vai crescer. Um bebê que nasce hoje, ele pode enfrentar algumas dificuldades, mas é esperado que ele cresça. Vai voltar ali na médica, no médico, vai ver que ele engordou, vai ver que ele cresceu, e os pais saem felizes. Os pais saem alegres, porque o menino está crescendo, a menina está crescendo, e é o normal. Você quer ver o pai triste? Se levasse no médico e dissesse assim, não engordou 1 quilo, não cresceu 1 centímetro. E o pai sai lá triste, a mãe sai chorando, porque alguma coisa errada está acontecendo com o filho. Irmãos, Deus a mesma coisa. Se Ele olha para mim, se Ele olha para nós, e apesar do tempo que caminhamos com Ele, não há constatação de crescimento. Se não desenvolvemos na fé, se não desenvolvemos na nossa caminhada com Deus, na nossa vida com Ele, no nosso relacionamento com as pessoas, porque envolve tudo isso.
Caminhar com Deus é um caminhar tanto na horizontal quanto na vertical. É um relacionamento que cresce em relação a Deus, ao meu conhecimento de Deus, à minha comunhão com Deus, à intimidade com Deus, mas também com os outros. Então, se eu digo que eu estou crescendo em Deus, mas sou aquela pessoa indisposta com as pessoas, sou aquela pessoa que mais cria o problema do que trago reconciliação, mais promovo divisões do que unifico as pessoas, do que agrego, irmãos, alguma coisa está errada. E a proposta de Deus é que a gente cresça. Crente precisa crescer. Temos que reavaliar continuamente como está o nosso progresso. Constantemente fazer uma reavaliação da nossa vida com Deus. Será que estagnei? Por que, irmãos, digo isso? Porque o homem sem Deus, ele caminha numa estrada de decadência. O homem sem Deus, ele caminha para o buraco, para uma vida vazia, para uma vida escura. É o homem sem Deus. Mas o homem com Deus, ele precisa trilhar esse caminho de crescimento. Muitos conseguem trilhar esse caminho de forma rápida. Tem gente que desenvolve, irmão, aceita Jesus hoje, não dá pouco tempo, aquela pessoa já está vivendo o que muitos que talvez tiveram muito mais tempo do que ele, nunca provaram. Porque isso não depende, presta atenção, maturidade com Deus, maturidade da fé, não depende do tempo que eu tenho de batismo. Pastor, eu já fui batizado tem 10 anos. Então eu já estou assim, numa maturidade. Deveríamos, mas não é algo correlacionado. Eu posso ter 10 anos de batismo e espiritualmente eu não ter passado de 1 ano de crescimento com Deus. Ainda ser um bebê, ainda ser uma criança, precisando de leite, precisando de fralda, precisando de colo, de naná. E eu posso ter ali 1 ano de batismo e já posso estar lá nos meus 4, 5 anos desenvolvendo, crescendo, porque isso não depende do tempo cronos, isso depende da escolha que cada um tem em buscar, em crescer, em viver algo com Deus. Irmãos, e eu quero falar hoje sobre um homem que teve todas as oportunidades que você possa imaginar. Um homem que, a princípio, vivenciou uma guinada na vida dele, por conhecer Jesus. Mas não apenas por conhecer, mas por querer se envolver, por buscar algo mais de Jesus, por se envolver a ponto de abandonar tudo que ele tinha para caminhar com Jesus. Um homem que provou dos poderes do mundo vindouro. Um homem que foi usado tremendamente por Deus para abençoar pessoas. Mas que também um homem que por muitas vezes resistiu o trabalhar do Espírito Santo. E por resistir esse trabalhar do Espírito Santo, ele começou a entrar num caminho muito sombrio. Para você entender, irmãos, que não existe uma caminhada retilínea, constante, deveria ser assim. Mas muitas vezes existem os altos e os baixos, e existem alguns que param e outros que, além de parar, eles voltam. Você já deve conhecer pessoas que viveram isso. Pessoas que caminharam até certo ponto, muitos pararam e outros voltaram. E eu quero falar sobre um homem que o nome dele significa louvor. Quando ele nasce, o papai ou a mamãe, não sei, olhou para aquela criança e disse assim: você será um motivo de louvor, filho. E colocou o nome dele de Judas. O nome Judas significa louvor. E eu queria começar, queridos, falando com vocês sobre um lado esquecido de Judas. Por quê? Quando a gente ouve o nome Judas, é sangue de Cristo.
Embora, para lembrá-lo, existiu outro Judas, que não foi o Iscariotes. Então, a gente não pode generalizar tudo. Mas, ainda assim, a gente precisa lembrar que Judas, ele não começou de uma forma errada. Que Judas não começou trôpego como ele terminou. Que Judas começou bem. E esse é o grande problema e que deve nos alertar. Porque, como já dizia pastor Márcio Valadão, não importa como a gente começa, importa como a gente termina. Irmãos, e eu queria que você fosse comigo em algumas partes para lembrar um pouco de como Judas começou. Que esse eu chamo o lado esquecido dele, que nós não lembramos. A gente só lembra que ele traiu Jesus. A gente só lembra do final trágico dele. Porque ele se precipita, ele se suicida. E foi um final muito triste. A Bíblia diz em Atos que quando ele se precipita e ele cai, sugere-se um enforcamento. E quando ele rompe ali com aquele elemento que amarrava talvez o seu pescoço, a Bíblia diz que suas entranhas se derramaram. Foi uma morte trágica. Mas eu quero lembrar para você o lado que a gente geralmente deixa para trás. Eu quero lembrar você do que está escrito em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 vai mostrar que Judas, ele não foi escolhido pelo diabo, ele foi escolhido por Jesus. Judas foi escolhido por Jesus Cristo. E digo, não foi uma escolha aleatória, que Jesus assim, nossa, não devia ter orado mais. Não, vamos ler o texto. Lucas capítulo 6, versículo 12, diz assim: e aconteceu que naqueles dias, Jesus, está falando sobre Jesus, subiu ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus. Jesus passou uma vigília de oração. E a vigília de oração de Jesus tinha um propósito, de que ao amanhecer, ele separaria dentre os outros discípulos 12 para estarem diretamente ligados a ele. Jesus tinha vários discípulos, irmãos. Nós temos a missão dos 70, mas os 12 foram aqueles que Jesus pincelou dentre os outros discípulos que Jesus possuía. Acompanhe essa leitura. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Então ele chamou toda a galera, todos os discípulos. E destes ele separa 12. Para quê? Para que estivessem com ele. Então ele escolhe 12, a quem também deu o nome de apóstolos, enviados. E ele vai dizer Simão, o qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, Judas foi escolhido tal como Pedro foi, tal como João, como Tiago, porque Jesus passou a noite em oração. Jesus não faz uma escolha aleatória. Jesus não faz uma escolha baseado no sentimento humano. Não, ele ora. E ele escolhe o Judas. A partir desse chamado, cada um deles teria a oportunidade de dizer assim: estou dentro ou estou fora. Estou fora, daria a cada um deles que rejeitasse a opção de continuar seguindo Jesus de longe, mas sem mudar muita coisa na vida. Vou quando der, ajudo quando puder, mas a partir do momento que eles dissessem assim, estou dentro, aí eles teriam que abrir mão de tudo. E é o que Pedro vai dizer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 19, versículo 27. Esse é o lado que a gente não lembra
do Judas. A gente gosta só de lembrar de que ele não prestou, de que ele foi o traidor, mas não lembra que Jesus foi quem escolheu ele. Que Jesus orou. E que Jesus passou a noite orando. E aí o capítulo 19 de Mateus, verso 27, vai dizer assim: então Pedro, isso segue aquela história do homem rico, que tinha muitos bens e não quis abandoná-los. O Arthur está ali, está me lembrando dele, né, Arthur? Na peça ele foi o homem rico. E aí Pedro, vendo toda aquela cena, que aquele homem teve a oportunidade de andar com Jesus, mas por causa dos muitos bens que ele possuía, ele não abriu mão daquilo. Eu imagino Pedro e os discípulos lembrando da escolha que Jesus fez no princípio, e que eles tiveram também a chance de dizer assim: estou fora, não vou seguir o Senhor não. Eu tenho uma empresa de pesca, e eu não vou abrir mão dela, meu pai precisa de mim. Eu imagino o Mateus dizendo: estou fora, eu trabalho, eu sou funcionário público de Roma, meu emprego está garantido, meu salário cai todo mês lá, e eu não vou sair desse meu emprego, desse meu conforto, para seguir o Senhor. E aí, irmãos, Pedro lembra: olha, assim como ele, nós também tivemos a oportunidade de não aceitar. Mas Pedro diz assim no verso 27, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós, ele não disse eu, ele fala por todos, os 12, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Então ele faz uma afirmação que não é contraditada, que não é negada. Jesus não diz: não, todo mundo sabia. Todos os 12, após aquela escolha de Jesus, tiveram a oportunidade de dizer assim: estou dentro ou estou fora. Os que se colocaram à disposição, abriram mão de tudo. Os 12 precisariam servir a Cristo de tempo integral. Eles não poderiam mais dividir a atenção com o emprego. Os demais não. Os demais seguiram suas profissões, suas carreiras. Mas os 12, Jesus estava chamando para uma missão distinta. Os apóstolos. E eles precisariam deixar tudo. Irmãos, continua sendo assim. Tem alguns que Jesus chama para abrir mão de tudo, para se dedicar a tempo integral. Mas não é assim com todos, nem todo mundo precisa seguir nesse caminho. Eu estou te mostrando o que aconteceu com os 12. Mas existiam 70 e eram discípulos ainda assim. Porque muitas vezes a gente pensa que para ser discípulo tem que abandonar a faculdade, abandonar trabalho, não, nada disso. Você pode continuar sendo discípulo, cada um é chamado de acordo com aquilo que Deus propôs. A estes 12 era proposta uma separação. Vocês precisam deixar tudo. Deixa os barcos, deixa a coletoria, vem e me segue. É 100% comigo. Integralmente. O que eu comer, vocês vão comer. Onde eu dormir, vocês vão dormir. Onde eu estiver, vocês vão estar. Integralmente comigo. Quem estava lá? Judas. Judas, assim como Pedro, deixou tudo. Talvez não é dito na palavra, mas na sua vida ele tivesse ocupado algum cargo relacionado à área contábil, devido às suas habilidades. Porque, irmãos, esse homem que Jesus chama, o Judas, ele é colocado aqui, o texto que a gente falou na hora da oferta, João 12, é mostrado que ele tinha o poder, o controle da bolsa. Ele era o tesoureiro. Ele era alguém que tinha o acesso. Então, quando ele está lá naquela última ceia, que Jesus assim, que você tem que fazer, faz-o depressa, e ele sai. Os discípulos não perceberam nada, porque imaginaram como ele tem a bolsa, como ele é o tesoureiro, ele é o administrador do grupo apostólico, ele deve ter saído para comprar alguma coisa que Jesus pediu. Todo mundo confiava no Judas.
Judas até então mostrava idoneidade, honestidade, transparência, acima de qualquer suspeita. Lá estava Judas. Irmãos, ninguém colocaria alguém para cuidar da tesouraria se tivesse alguma coisa pendente no seu currículo. Então colocaram Judas certamente porque ele demonstrou, com o passar do tempo, não apenas a habilidade, mas também a credibilidade. Porque senão a gente relegaria 12 homens a um estado de ignorância e isso seria muito ruim. Então Judas tem habilidades e rapidamente ele colocado para cuidar das finanças. E mais do que isso, se a gente for lá em Lucas capítulo 10, a gente vai ver que os discípulos 12, juntamente com outros 70, por isso que alguns dizem que seria a missão dos 72, e não dos 70, porque eles juntam-se a outros discípulos e saem numa missão que Jesus propôs. Vocês vão de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão curar os leprosos, vocês vão ressuscitar os mortos, vocês vão expulsar demônios, porque de graça vocês receberam e de graças vocês devem dar. E de 2 em 2 eles saem. Quem está lá? Judas. Judas, irmãos, o relato de Lucas 10 é que após a missão eles regressam e eles contam tudo que haviam feito. Então não mostra que o único que ficou lá dizendo assim, eu não fiz nada. Não, todo mundo contou experiência. Judas viveu experiências do poder de Deus sendo liberado através da sua vida. Irmãos, eu quero dizer que essas coisas estão dispostas e propostas a nós que somos discípulos. Jesus escolheu a cada um de nós. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ei, querido, Jesus te chamou de entre um povo que caminhava para o inferno. Jesus te tirou, me tirou de lá e nos confiou uma missão. Pregue, ore pelos doentes, expulse demônios. De graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Façam a obra. Independente se você está entre os que têm algum título ou entre os que não têm título, porque os 12 foram chamados de apóstolos, mas na missão não só foram eles, foram todos os outros, e todos foram usados por Deus. Eu quero dizer, irmãos, que não precisa ser alguém que tenha um título eclesiástico, pastor, missionário, missionária, para fazer a obra de Deus. Se você é um discípulo de Jesus, Deus te deu a autoridade para você fazer a obra em nome dEle e ver o reino de Deus sendo implantado nessa terra. Então eles foram, e Judas chegou contando. Eu imagino Judas dando o seu testemunho. Não sei qual. Mas foram testemunhos poderosos, a ponto de Jesus dizer assim, deixa eu dizer uma coisa, eu sei que vocês estão tão alegres, porque os demônios se submetem a vocês. Mas eu quero dizer algo que deve alegrar muito mais o coração de vocês. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. Aleluia! Ei, meu querido, quando a gente entrega a vida para Jesus, é um livro que tem lá em cima, e Deus escreve o nosso nome lá. Esse me pertence. A Bíblia em Apocalipse chama esse livro de o livro da vida do Cordeiro. Se alegre por isso, porque você tem o seu nome escrito no livro da vida. E eu estou falando de Judas. Eu estou falando de Judas. Lembrando a você que o que lemos no princípio é que a proposta de Deus era que o caminho de Judas, bem como dos outros, fosse como a luz da aurora, que brilhasse mais e mais, até ser dia perfeito.
Mas, irmãos, eu queria começar a falar para você de alguns pontos de alerta que Judas não se apercebeu. A coisa não começou assim, não. Judas acordou um dia e disse assim, vou trair. Não, não foi assim, não. O caminho também não começa do dia para a noite, é um caminho. São questõezinhas, concessõezinhas, permissões, e a gente vai começando a se emaranhar. Judas começou assim. E eu queria que você abrisse em João capítulo 12, que é o texto que já lemos, já mencionamos ele no início, mas eu queria que você lesse comigo. João 12, versos 5 e verso 6. Qual foi o problema inicial de Judas? É que ele despreza as oportunidades que Deus deu a ele para corrigir o caráter dele. Judas despreza as oportunidades que Deus deu a ele para correção de caráter. Olha só. Depois que aquela mulher quebra o perfume, Judas se manifesta, consegue o apoio dos demais, mas quem dá a palavra é o Judas, até porque era ele o responsável pelas finanças, e ele diz assim, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, verso 6, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Judas estava doido para aqueles 300 entrar na bolsa. Imagina ele já pensando, sei lá, num plano de aposentadoria, num investimento na bolsa de valores. Ele já estava de olho, quando ela aparece com aquele frasco, ele diz assim, dá de oferta. Mas ela quebra, ele diz, não! Vende! Dá aos pobres, coloca na bolsa. Irmãos, esse entendimento foi depois. Todos depois souberam. Até aquele momento ninguém sabia que ele era o ladrão. Mas eu pergunto, irmãos, será que Judas ele não conhecia, como um bom judeu que era, o 7º mandamento do decálogo? Não furtarás? Será que Judas havia faltado alguma aula, algum sermão de Jesus sobre a usura? Sobre o não acumular tesouros na terra, e sim no céu? Será que Judas havia faltado alguma lição que Jesus houvesse dado sobre que o seu tesouro não esteja aqui, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba? Será que ela havia faltado algumas dessas ministrações? Não! Ele sabia de todas elas. O problema não foi falta de instrução. O problema foi falta de disposição de ser trabalhado na falha do seu caráter. Eu quero dizer, irmãos, que todos nós temos o nosso ponto fraco. Todos nós aqui, quando viemos para Jesus, temos aquela área da nossa vida que geralmente a gente deixa ela na sombra, que a gente deixa ela escondida, porque ela é vergonhosa. Todos nós aqui temos uma área da nossa vida que nos aflige e que gera em nós aquele senso de culpa, porque a gente quer servir a Deus, mas de repente aquela área se mostra viva. Pastor, mas eu converti, sim, mas o processo de santificação, ele se dá de forma progressiva, paulatina. Você não está pronto de um dia para a noite. Então são áreas que a gente vai ter que lidar. Opa! Irmãos, tem áreas que eu coloquei aqui e que são tão comuns que a gente muitas vezes, às vezes ignora. Por exemplo, falhas como orgulho. Aquele sentimentozinho de que eu sou bem melhor do que os outros. De desprezo pelo que o outro fala, pelo que o outro faz, pelo que o outro é, pelo que ele faz na igreja, porque eu sou e ele não. Questões como inveja,
Falhas de caráter, irmãos, que não se mostram, não são visíveis, mas está ali como a inveja, aquele desejo de ter o que é do outro. Chega o irmão na igreja e diz assim: nossa, aquele carro ali, nossa, eu dentro dele ia ser mais bonito do que aquele irmão. Aquele sentimentozinho, irmão, que fica corroendo, aquela insatisfação com o que a gente tem e a valorização com o que é do outro. A gente olha para o que é nosso e não fica feliz. A gente olha para o que é do outro e diz assim: nossa, se fosse meu. Irmãos, aquele tipo de falha de caráter, de ira. Quanto crente, irmão, chega na igreja, é tão pacífico, é tão gentil, é tão amável. A paz de Jesus, aquela amabilidade, mas em casa é um tornado, é o demônio da Tasmânia, que transtorna tudo dentro de casa, que briga com todo mundo, que xinga a mulher, que xinga o marido, que manda os filhos para aquele lugar. Crente, tomado pela ira, aquela raiva que não se controla. Ei, Deus quer trabalhar nessas falhazinhas, que a gente diz assim: uma coisinha pouca, pastor. Judas poderia ter pensado assim também. Mentira. Quantos crentes se acostumaram a mentir, gente? Acostumaram a mentir e não queima a cara. Mentem, omitem, se esquivam da verdade. A avareza, irmãos, esse apego como Judas tinha aos bens materiais, promovido até muitas vezes de púlpito. Você precisa comer o melhor dessa terra, você precisa isso, você precisa aquilo. E aí, irmãos, começa a dar uma sugestão de que o crente tem que ser apegado aos bens materiais. Falta de perdão. Quantos crentes têm essa questãozinha aí que nunca resolve? Fica guardando mágoa de pessoas, fica armazenando ali rancor, e não fala, e não quero saber. Que aquela pessoa vá para o canto dela, eu vou para o meu, eu não quero mais ver aquela pessoa na minha frente, e fica aquela indisposição. Fofoca! Não fofoca. Crente de vez em quando. Jesus misericórdia. Irmão, tenho orado tanto. Amém, glória a Deus. E quando você não pergunta pelo que ele tem orado, ele fica doido. Mas eu tenho orado, irmão. Doido para você perguntar. E você não pergunta. E ele de novo: você sabia que eu tenho orado pelas madrugadas? Está acontecendo umas coisas. Irmão, amém, continua orando. Me pergunta. Estou doida para contar. Fofoca, irmão. Falha de caráter. Falha de caráter. Vai prejudicando aí muita gente, a imagem de muita gente, vai se metendo onde não deve, vai falando o que não deve, vai se intrometendo na vida dos outros. Preguiça. Paulo chegou para uma igreja que não queria nem trabalhar, disse assim: se você não quer trabalhar, não come também. A ideia é essa. Além disso, irmãos, arrogância espiritual são falhas de caráter. Havia aquele crente que se acha superior porque já teve experiência. Ixi! Ele começa a mostrar suas experiências, suas credenciais. Ele começa a se mostrar mais fiel, mais espiritual do que o outro, humilhar o outro. Quantos anos você tem, irmão? Eu já fui batizado com o Espírito Santo em 3 línguas diferentes. Nunca vi isso. Arrogância, indiferença ao outro. Não liga para a situação que o outro está passando. Irmãos, eu quero dizer que Judas tinha uma deformidade no que diz respeito à sua vida ligada às finanças, à usura, o desejo de possuir. Alguns dizem que o desejo de Judas era seguir um líder revolucionário. Ele imaginava
que Jesus seria aquele líder que desbancaria Israel do domínio de Roma. Então nós teremos um líder, mas não é um líder que se bater numa cara, dá na outra, não. É aquele que puxa da espada, que vai, que destrona o César. E por isso eu vendo o que eu tenho, eu sigo esse Jesus. E ao passar do tempo, como ele percebeu que não teve retorno nenhum, ele disse assim: entrei numa barca furada. Eu tenho que arrumar uma maneira de ter o meu investimento de volta. O que eu desfiz, eu preciso ter de volta. Por isso que ele vende Jesus por 30 moedas. Era uma maneira de, pelo menos, vou garantir meu pé de meia. Porque eu deixei tudo por causa de Jesus e ele não me trouxe retorno nenhum. Está cheio de crente assim, ó, que vem para Jesus para ter retorno. Retorno financeiro. Jesus, eu fui lá naquela oferta de Israel, misericórdia, eu fui naquela e dei tudo. O que é que eu vou ter de volta? Tomara que não tenha nada de volta. Olho gordo. Colírio tem que ser com aspartame. Irmão, Judas pensou assim: eu preciso ter de volta o que eu desfiz, o que eu deixei para trás. Irmãos, ele teve oportunidade. Jesus, por muitas vezes, foi na ferida, foi no ponto. Ei, você tem as suas, eu tenho as minhas. Tem gente, irmãos, que se passar na frente de um boteco, ele vai ficar extremamente tentado a entrar. Tem gente que pode passar, jogar álcool na frente dele, ele não tem nada. Porque aquele não é o problema dele. Tem outros que já têm o problema com o sexo oposto. O problema do varão é a varoa. Mas o varão já é casado. Tem outros que têm problema com mentira. Tem outros que têm problema com fofoca. E acham que não tem nada demais. É só porque eu não aguento carregar sozinho esse peso. E aí fala para 30 milhões de pessoas. Irmão, presta atenção. Você e eu sabemos onde o nosso calo aperta. Por que a gente brinca? Por que a gente dá vazão? Por que a gente não vigia? Judas, você sabe, rapaz. Entrega essa bolsa logo. Dá para quem? Dá para o Mateus, que já cuidava da coletoria. Faz isso não só. Você sabe que você está pegando aí, rapaz. Olha Jesus falando. Mas ele continua, irmãos. Ele não abre espaço para o tratamento. Ele não busca a transparência. Ele não chama Jesus, estou entregando a bolsa. De vez em quando eu pego umas coisinhas. Dá para eu ficar com a bolsa, não. Não fala. Vou mantendo isso na sombra, vou mantendo isso no... Irmãos, esse é o problema, porque Jesus dá oportunidade. Diga comigo, Jesus dá oportunidade. Só que aí Judas aceita. E aí vem um outro problema. Veja, da mesma maneira como o caminho do justo é como a luz da aurora, o caminho do injusto, daquele que não se abre para o tratamento, ele também vai trilhando uma decadência. Como ele não aceita ser tratado, irmãos, João capítulo 13, versículo 2, um próximo estágio na vida do Judas é que ele começa a dar ouvidos e aceitar as sugestões do diabo. O diabo torna-se o seu conselheiro, o seu amigo, com quem ele vai se aconselhar. Olha o que diz o texto, João 13, 2. Durante a ceia. Irmão, o problema começou num culto. Aliás, continuou, porque ele já vinha com problema. Não foi o culto que melhorou ele, não. Se a pessoa entra num culto, irmão, pode estar na ceia. Pode ter Jesus pregando na noite. Se a pessoa não está disposta a ser trabalhada, nada muda. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus.
que é que o diabo fez agora? Ele deu uma sugestão. Ele pôs no coração de Judas o propósito de trair Jesus. Ele encontrou lugar para minar o coração de Judas. E Judas começa a dar ouvidos. É como se o diabo estivesse dizendo assim: Judas, sabe, a Joyce Meyer tem um livro que se chama A Mente, o Nosso Campo de Batalha. Aqui, ó. Por que a gente tem que encher a nossa mente, renovar a nossa mente com a palavra de Deus? Porque é lá que Satanás enche. É na nossa mente que ele coloca as suas sugestões. E ele coloca a sugestão no coração de Judas, dizendo assim: traz Jesus. Você deixou tudo, você não teve um retorno sequer. Esse que você imaginou que ele seria, ele nunca será. Ele nunca vai pegar uma espada, ele nunca vai tirar César do trono. Ele vai continuar sendo esse Messias aí brando, que manda você dar a túnica, dar a capa, caminhar a segunda milha. Ele não é o revolucionário, não. Ele não é o pancadão, não. Você perdeu, mané! Aí Judas diz assim: perdi mesmo. Como que eu faço? Nossa, aquele sumo sacerdote disse: se eu traísse Jesus, ele me dava um dinheiro bom. Dá para eu comprar um terreno aí, no Mangabeiras. Dá para eu comprar um terreno lá no Alphaville, naquele... dá. Eu vou fazer isso. Ele começa a cogitar. Sabe, irmãos, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você pensa. O seu pensamento pode virar uma ação. Tudo que a gente pensa pode virar uma ação. Tudo que é construído, irmão, nasceu de um pensamento. Alguém planejou esse templo aqui, ó. Veio de um pensamento. Ele mediu lá e pensou: como que pode ser? Tudo vem de um pensamento. E Satanás sabe como trabalha. E ele sugestiona. E ele não dá nenhum tipo de sinal de resistência. É quando Satanás diz assim: tá, olha a tua mulher. Olha como ela era. Olha a foto, quando ela tinha 18 anos. Olha a mala que ela está hoje. Olha o varão que você casou. Chutão. Olha a coisa que ele está aí do seu lado. Agora olha aquele outro ali. Olha aquela outra. Nossa, ia ser tão feliz. E a pessoa começa: será? Cuidado, irmão. Cuidado com o que vem aqui. Ele nunca começa, irmãos, mostrando suas artimanhas, seu arsenal. Ele vai jogar uma sementinha. E Judas aceita a sementinha do diabo. A ponto, irmãos, de o próximo estágio, João 13, ainda, verso 27. Ainda na ceia. Ainda no culto. Judas então escancara o coração para que Satanás assuma o volante da vida dele. Satanás deu uma direção no GPS de Judas. Judas aceita e aí ele chega ao ponto de dizer assim: pode pegar a direção aqui. Vamos embora, estou com você. E Satanás agora começa a dirigir. João capítulo 13, versículo 27, vai dizer assim: e após o bocado, o pedaço de pão, Judas estava ceando, gente. Após o bocado, entrou nele Satanás. E Jesus disse para ele: o que fazes, faze-o depressa. Aí Jesus não está nem falando só para Judas, está falando para o diabo mesmo. Irmão, para uma grande missão, só o chefe. Não diz que foi um emissário do diabo. Não diz que foi um subalterno do inferno. Foi o próprio Satanás, o chefe, que entrou na vida de Judas. Ele foi possuído pelo próprio Satanás. Satanás
entra em Judas. Meu Deus. Irmãos, eu quero lembrar que esse é o mesmo que a gente falou no início, que tinha deixado tudo, que foi escolhido por Jesus, que tinha a bolsa, oportunidades de serviço, que fez milagres, que curou gente. Satanás agora assume o volante da vida de Judas. Quem dirige Judas agora, é tanto que Jesus diz assim, pode ir. E ele se levanta e segue o seu intento de trair Jesus. Resumindo, ele recebe a quantia das 30 moedas, traz Jesus com uma senha. Qual foi a senha? Um beijo. Prendem Jesus. Não da mesma maneira, Satanás coloca doce para seduzir alguém, ele coloca fel depois que ele seduz. Cai, trouxa, o trouxa vai e cai, porque o pecado só é pecado porque ele atrai. Se o pecado não fosse prazeroso, o pecado, irmão, é prazeroso. Pecado é pecado porque dá sensação de prazer, de alegria, de euforia, de bem-estar. Se não fosse assim, ninguém pecaria. Mas depois que o doce, igual aquele chicletezinho de feira, que você põe na boca, não dá um minuto, já vira uma borracha na sua boca, não tem mais doce nenhum, Satanás tira o docinho e coloca o fel da amargura, da culpa, da condenação. E Judas prova esse amargo a ponto de pegar as 30 moedas, voltar no templo e lançar as moedas, porque os sacerdotes hipocritamente não aceitaram, porque é preço de sangue. Eles mesmos haviam dado o dinheiro para que Jesus fosse traído, mas agora eles não podem pegar naquele dinheiro, porque é o preço de traição. Oh, meu irmão. E Judas lança as moedas, e a Bíblia diz que ele corre para se matar. Irmãos, até aqui, Judas, ele ainda atende o último suspiro do diabo. Porque ele prefere o remorso do que o arrependimento. Diga para você mesmo, remorso é uma coisa, arrependimento é outra coisa. Mateus 27, a gente já está caminhando para o final. Mateus 27, versículo 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, vendo que Jesus havia sido condenado, trouxe arrependido. Mas se você tem a revista e atualizada para projetar aí, ô Letícia, revista RA, já está. Então vamos ler. Obrigado. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de quê? Remorso é um sentimento de tristeza, sim ou não? É um pesar, sim ou não? Judas pode ter chorado, sim ou não? Mas a diferença do arrependimento, que também gera tristeza, que também gera pesar, que também gera lágrimas, você lembra que Pedro chorou amargamente. A diferença básica do remorso para o arrependimento é que o arrependimento leva à mudança. Já o remorso deixa a pessoa somente no sentimento de condenação, de culpa, e não há expectativa de nenhum tipo de mudança de postura. Irmãos, quem é tomado de remorso, ele pode se entristecer, mas ele não muda. Já viu aquele caso de marido que chega pela 57ª vez que traiu a esposa? E diz assim, eu não vou fazer mais. Ela ouviu isso 56 vezes, aquela é a 57. Ele não se arrependeu, ele está com remorso. Irmãos,
E Judas não vive o arrependimento. Eu quero que você leia comigo 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. E a gente pode ler isso de pé, porque a gente já vai orar. Judas estava inquieto. Judas estava assim triste, com a consciência pesada. Estava, irmão, ele vai lá e joga as moedas. Mas é diferente de Pedro. Pedro, ele se lança e diz: mestre, eu não te amo tanto quanto o Senhor merece. Não, Pedro, eu te dou essa oportunidade. Não, Judas queria resolver da maneira dele. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, para a salvação da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera morte. Coloca de novo, Letícia. Vamos ler juntos? Porque a tristeza... Então, peraí. Tem uma tristeza que Deus coloca dentro de nós? Tem. E essa é a melhor. É quando a gente erra e Deus vai lá, irmãos, operando o quebrantamento e joga a gente na realidade. A gente percebe o quão pecador nós somos e a gente chora e a gente se envergonha. E é Deus que está fazendo isso, porque essa tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para... Vamos para frente? Que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, você vê, tem uma tristeza que é Deus que opera, mas tem uma outra tristeza que é o mundo que opera. Essa tristeza se chama remorso. E não tem mudança. Essa daí produz, e foi exatamente o que produziu na vida de Judas: morte. Irmãos, com muito temor de Deus, eu quero trazer essa palavra a nós. O caminho do justo tem que ser de crescimento. Mas o que o mundo e o diabo querem fazer na nossa vida, primeiro é parar a gente. Segundo é fazer a gente retroceder. Aí você diz assim: não, mas eu já estou há tanto tempo. Não é como a gente começa, irmão. É como a gente está hoje. E o que as nossas escolhas agora estão levando a gente a se tornar. A gente não brinca com concessões, irmãos. Deixa eu te falar. Eu preciso vigiar o tempo todo. Você precisa vigiar o tempo todo. Tem falhas na vida da gente que a gente ignora. A gente sabe que tem, mas a gente não dá crédito, a gente ignora. É bobagem, pastor. Isso não. Quem morreu? Nossa, que coisa, que estardalhaço. Por causa de uma mentirinha, por causa de uma fofoquinha, por causa de uma coisinha à toa. Começa assim, irmão. Começa com R$2 na bolsa. Jesus, só R$2. Depois amanhã mais R$10. Tem nada, Deus. E a pessoa vai cauterizando a consciência. Cuidado, meu irmão. Essa palavra não é só para você, não é para todos nós. É para mim, é para você. Cuidado. Judas começou joia, top demais. Viveu coisas incríveis com Deus, mas terminou de uma forma terrivelmente trágica. Meu Deus, feche seus olhos. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Ei, fala com Deus com sinceridade. Eu não sei qual falha de caráter é a sua, pastor. O Senhor está dizendo, o Senhor está insinuando que eu tenho uma
uma falha de caráter, sim. Todos nós temos. Alguns Deus está trabalhando de uma maneira mais intensa. Outros está começando, mas todos nós temos, irmão. Todos nós. Pastor, você está me ofendendo. Desculpe, irmão, mas eu tenho que falar a verdade. Todos nós temos o nosso calo, onde o sapato aperta. Todos nós. Vou pedir a Deus misericórdia. Deus me ajuda. Eu não quero nem partir para o outro estágio. Quando a gente não trabalha a falha de caráter, daqui a pouco a gente está dando ouvido ao diabo. Começa assim. Ei, presta atenção antes da gente orar. Perguntaram ao grande Jimmy Swaggart. Muitos aqui acompanharam os programas poderosos que eram transmitidos nas redes abertas há anos atrás. Jimmy Swaggart, um grande homem de Deus, um evangelista poderoso, levava multidões a Jesus, mas caiu. O ministério dele foi ao chão. Quando foi pego com garotos de programa indo para o motel. Como pode esse grande homem cair assim? Foram conversar com ele. Vamos, começa com coisa pequena. É com uma pornografia. Como começou? Com uma pornografia. É vendo uma imagenzinha e dizendo: não aconteceu nada, não morri, Deus não mandou um raio na minha cabeça, não me matou, eu estou vivo. Amanhã eu já vejo mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e amanhã eu estou no chão. Não brincar não. Com muito temor diante de Deus, eu trago essa palavra a você e a nós. Vamos orar? Fala com Jesus. Pai Santo, Pai Santo, Pai, nós queremos orar ao Senhor nessa noite. Nós queremos nos humilhar diante de Ti. Ah, Deus, a gente olha para Judas e diz assim: esse homem foi terrível. E a gente esquece que quem escolheu ele foi o Senhor. A gente olha para Judas e diz assim: esse é um traidor miserável. Foi o Senhor que deu a ele a bolsa para ele cuidar. Foi o Senhor que deu a ele autoridade para ele expulsar demônios e curar doentes. Foi esse homem que abriu mão de tudo que ele tinha, que andou 3 anos com o Senhor, que comeu com o Senhor, que andou por onde o Senhor andou, que ouviu todos os teus ensinos. Deus, quem está de pé, cuide para que não caia. Deus, eu quero orar por nós. Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, é muito fácil a gente burlar os sinais e avisos. É muito fácil justificar e dizer: Deus, mas bobagem isso daí, Deus. O que é que tem? É só um pouco da bolsa. Eu não vou tirar tudo não, é só um pouco. É só um pouquinho, Deus. E de repente a gente está enlaçado, a gente está emaranhado, preso, acorrentado. E de repente quem está dirigindo:
A nossa vida não somos mais nós, nem muito menos o teu Espírito, é o diabo. Quem está conduzindo não é mais o Senhor. E eu quero orar nessa noite, Deus. Eu quero pedir a misericórdia do Senhor sobre nós. Eu quero pedir a misericórdia do Senhor. Vai trabalhando, Jesus. Vai trabalhando em nós, Senhor. Deus, nós queremos dar abertura ao Senhor nessa noite. Deus pode trabalhar. Arranca essas deformidades. Arranca, Senhor, esse orgulho, essa inveja, essa soberba. Arranca, Deus, esse desejo de falar dos outros, essa mentira que nos sai da boca. Oh Deus, vai trabalhando em nós. É pequenininho, Jesus. O Senhor não vai parar o movimento da terra por causa de uma mentirinha. Deus, tem misericórdia de nós. Converte-nos a Ti, Deus. Converte o nosso coração. Converte o nosso coração. Deus, converte o nosso coração ao Senhor. Nós te suplicamos isso nessa noite, como teu povo, Deus, como tua igreja, Deus. Pode trabalhar, Espírito Santo. Às vezes o trabalhar do Senhor machuca, é porque o Senhor vai produzir uma tristeza na vida da gente, mas é uma tristeza para arrependimento, é uma tristeza para salvação. Porque o mundo quer produzir outra, mas é uma outra que leva à morte. Querido, mais 2 minutinhos a gente encerra. Mas não perde esse momento não de você falar com Deus. A gente está aqui. Deus, deixa Ele falar, deixa Ele trabalhar, deixa Ele dizer para você e para nós aqui. Deixa Ele entristecer a gente. Pode repetir comigo essa oração? Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu quero abrir toda possibilidade para que o Senhor trabalhe na minha vida. Jesus, o Senhor sabe muito bem as áreas que eu sou fraco. Diga: Deus, eu não te escondo nenhuma delas. O Senhor sabe o que me tenta, o que me causa desejo, o que me afasta do Senhor. Mas eu te peço nessa noite, Espírito Santo, trabalha na minha vida, trabalha nessa minha deformidade e me faça conforme a tua imagem, Jesus. Diga: começa a trabalhar, Senhor, de dentro para fora. Diga: não importa se as pessoas estão vendo, não importa se as pessoas sabem, porque o Senhor sabe de tudo, e do Senhor eu não escondo nada. Então, Deus, arranca da minha vida tudo que é deformidade, tudo que é falha no meu caráter. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diz assim: irmão, junto a gente vai vencer essa nhaca do pecado. O sangue de Cristo tem poder. Nossos queridos visitantes Cleidiane, Wilson e o Christopher, nossos irmãos já estão aí. Regiane também pode acompanhá-los. Vamos aplaudir esses irmãos queridos que vieram estar conosco. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos orar. Lembrando, tem coxinha lá, viu, irmão? Não sai não, dá uma ida ali, abençoa. Essa cantina, irmãos, é para o nosso sítio. É aquele que vai acontecer agora em dezembro, com os jovens, mas com toda a igreja também. No sábado, a proposta é que todo mundo possa estar. Mas para que isso aconteça, a gente precisa que você ajude. Então compra lá uma coxinha, abençoa lá. Em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Senhor Jesus, graças te damos por esse precioso tempo. Por cada vida, por cada irmão querido que esteve aqui conosco adorando, Senhor. Leve em paz agora, Senhor. Guarda de todo mal. Dá uma semana de vitória. Dá uma semana de triunfo sobre todo pecado, sobre toda artimanha de Satanás. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos: assume o controle, Senhor, todos os dias da nossa vida. A direção da nossa vida está nas tuas mãos. Nós te pedimos isso, Pai. Te entregamos isso em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Não saia sem dar pelo menos uns 2 ou 3 abraços. Em nome de Jesus. Tem um cafezinho ali, tem um chazinho ali. Conversa com alguém. Toma um café conversando com alguém.